Oi, Boa Soraya. noite! Boa noite. Como é que você tá? Muito bem, ainda mais agora, estando em papo contigo com essa vista Oh, que maravilhosa de vista, Aracaju. essa vista linda mesmo. Tem que ter uma vista linda dessa para relaxar a gente nessa pandemia, né, Soraya? Senão é Fundamental para a saúde mental. Aham. fundamental. Soraya, muito obrigado, viu, por aceitar esse convite aqui, bater um papo com os nossos afiliados. Como eu falei, esse projeto, ele está durando 30 dias. Hoje é a 18ª live do clube. A gente está conseguindo passar conteúdo não só para quem é afiliado, mas também ajudando aqui a nossa comunidade, aos empresários que querem superar, que querem passar por esses momentos de pandemia. E Uhum. hoje, eu acho que vai ser muito bom, porque a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes, e você está vendo que tem empresas que estão superando, que estão faturando, que estão se movimentando e até mudando o seu modelo de negócio. Eu queria muito ouvir aqui de você todas essas dicas, todos os insights, para que a gente também possa evoluir junto aí com o mercado, né? Perfeito. Bem, Albérico, primeiro é um prazer estar aqui. Tu sabes o tamanho do meu carinho pelo Clube Impulse, esses empreendedores incríveis que eu conheci aí em Aracaju e do Nordeste. Logo estaremos juntos presencialmente. Acho que é a coisa que a Perfeito. gente mais tem vontade hoje de estar É, juntos, né? exato. Mas vamos lá, Albérico. CDF, fiz várias anotações aqui sobre o que eu tenho visto, ouvido também. Trabalho na área de educação, mentoria com empreendedores, então tenho ouvido assim muito do que está acontecendo no mercado, né? Tanto na área executiva quanto do empreendedorismo Tá. e a realidade, o que as empresas estão fazendo para se reestruturar nesse momento, tá? Eu tenho Vamos algumas lá? perguntinhas também aqui, viu, Vamos Soraya? lá. Você começa? Não, se você quiser começar com a introdução também, eu acho que é bacana. Eu tenho Uhum. algumas perguntinhas aqui. Tá. Eu vou começar com uma introdução, então, Albérico. Assim, eu vejo que o que a gente se defronta nesse momento é sobre uma crise do modelo antigo econômico, ou seja, sobre a forma de gerar economia. É literalmente um novo paradigma que nós estávamos ainda ancorados e a gente está vendo que esse modelo antigo ele não dá mais conta no mundo de hoje. E que Perfeito. modelo antigo é esse, tá? Vamos pegar. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá Agora me eu tô. ouvindo? Agora eu tô. Beleza. Tô Então, perfeito. estava comentando que a gente vai ter uma globalização diferente após essa pandemia. Então, vamos pegar o exemplo da China. Muito da produção e da indústria estar centralizada na China deixa muita gente literalmente na mão. Então, Sim, é muito provável a gente ter uma nacionalização da indústria, né, após esse fenômeno. Então, a gente vai ter várias questões realmente do modelo econômico antigo que vão realmente mudar, né? E esse é só um aspecto que eu tenho visto. A outra questão, Albérico, é literalmente o novo paradigma do digital. sim. Não tem negócio hoje que não esteja entrando nesta nova realidade. Exato. Mas vamos É, ouvir tuas perguntas. sim, com relação ao tópico do nacionalismo que você falou, de produzir as coisas Uhum. aqui no Brasil, isso pode ser que seja uma tendência mundial também, né? A gente viu que o mundo todo dependia demais da China. E não é saudável para ninguém depender mais de um canal. Eu até lembro que aqui no clube, alguns mentores, por exemplo, o Alfredo Soares e o Nardon, eles falaram o seguinte para a gente: não utilizem só o Insta para fazer venda, porque se o algoritmo do Insta muda, você perde toda a sua base de dados, ou você perde o jeito de fazer. Então, tente explorar outras redes. É a mesma coisa, eu acho que dá para aplicar quando você depende muito de um país só para peças, Esse é o para tudo. ponto. Albérico, no final, os velhos ditados dos nossos avós e bisavós valem sempre. Nunca dá para colocar os ovos tipo tirar os ovos É, da mesma galinha, né? sim, Então, assim, a mesma coisa, se toda a nossa indústria global depende de um único país, literalmente a gente está na mão de um só. sim, Então, de novo, volta para a questão de um modelo econômico que precisa ser repensado, ok? Então, perfeito. tanto nessa variação, né, de oportunidades, e também, Albérico, por que as indústrias foram para a China? Vamos ser sinceros, porque o custo era mais baixo. É Então, escravidão, assim, praticamente, né? esse é o ponto. O que eu quero trazer? O modelo econômico de lucro a qualquer custo Não é acabou. sustentável.
Não se sustenta, minha gente. Então, assim, a gente tem que considerar, inclusive, o desenvolvimento sustentável é meu tema de pesquisa, Alberto, desde mestrado e doutorado. Quando a gente tem que tomar uma decisão empresarial, tem que tomar em consideração o econômico, o social, o cultural, o ambiental, senão não é a longo prazo, não é durável. Sim, perfeito. Excelente reflexão, Soraya. Eu vou, então, aqui começar com nossas perguntas. Vou dar também Bora. aqui uma dica para os seguidores. Pessoal, quem está aqui ouvindo nosso bate-papo aqui hoje, pode comentar, pode fazer perguntas, que a gente também vai interagir aqui com vocês. Soraya, quais os principais impactos do coronavírus no comportamento do consumidor, na sua visão? Do consumidor. Vamos lá. Primeira questão, quando a gente vive um momento de crise, a primeira coisa que a gente olha é o bolso, ok? Então, literalmente, a gente começa a ver o que são os custos dentro da minha planilha financeira mensal, o que é fundamental, o que é necessário, o que não é mais necessário. Então, o comportamento do consumidor, o que eu percebo, é literalmente aquilo que se tem valor. Então, primeiro é comida, é literalmente a pirâmide de Maslow, né, que serve nesse momento extraordinariamente. Então, o que é a base, as necessidades básicas? Então, por isso, inclusive, que o agro dificilmente vai ter uma crise gigantesca, porque todo mundo precisa continuar comendo, tá? Ontem eu estava com um grande empresário do agro do Brasil e as perspectivas de crescimento do agro é acima de 6 a 8%. Ok? Então, assim, enquanto outros setores econômicos são abaixo de crescimento negativo, o agro vai continuar crescendo. Então, é fundamental, né? Fundamental, e é o que carrega o Brasil. Então, assim, para quebrar o Brasil, olha, precisa se esforçar muito, entende? Porque o Brasil, cara, é um país realmente abençoado por Deus. Tudo que a gente tem de capacidade de terra, de solo, de temperatura, de clima e de povo criativo. O brasileiro está se reinventando, essa é a nossa maravilha, esse é o nosso DNA, ser empreendedor. Então, comportamento do consumidor, voltar àquilo que é básico, necessário e fundamental para a vida. Segundo, olhar aquilo que se tem valor. O consumidor ele vai continuar investindo nos vínculos de valor, nas empresas onde ele é engajado, onde ele encontra uma entrega para além daquilo que ele paga. Então, está muito mais uma conexão para além do produto e serviço e entra muito na questão da humanidade, que é o que a gente vinha falando tanto também no nosso encontro presencial. Exato. Isso daí eu acho que é algo que vai acelerar, né, nesse processo de pandemia, e aí a gente já começa a colher os frutos bons também de toda a crise, né? Acelerar esse processo de humanização é algo que vai ser fantástico para esses novos negócios que vão surgir e para os negócios que vão se remodelar, né, nessa crise. Então, Soraya, só para a gente recapitular, o principal comportamento que acho que está mudando no consumidor é, primeiro, que eles vão comprar aquilo que for básico, de nível básico, nesse primeiro momento, e no segundo momento, que faz sentido com relação, que ele tenha conexão e relação com aquela empresa acima do que ele pagou, e sim com maiores entregas ou com vínculos emotivos, seria mais ou menos nessa linha, né? Perfeitamente, e lembrando que básico é comida, é segurança, é saúde, é educação. Educação continua sendo considerada básica, tá? Tanto que todas as instituições de ensino, porque é minha área de atuação também, porque estão no digital, que já estão maduras nesse sentido, elas continuam crescendo, tá? Outro aspecto, Alberto, que eu quero trazer e que tem a ver muito com o comportamento do consumidor e dos empreendedores, tá? Que é literalmente repensar o modelo econômico baseado no crédito. As pessoas estão vendo que consumir sempre em base ao crédito e viver em dívida em momentos como esse é o que literalmente a gente fica com a corda no pescoço, é o que tira o sono. O que eu trago então? Volto à questão do que a gente está vivendo no fundo, é recriar o paradigma econômico que nos trouxe até aqui, muito ancorado no modelo econômico norte-americano de crédito e dívida, ok? Onde apenas alguns ganham e outros estão sempre trabalhando, que nem ratinho, né, na roda, trabalhando para pagar conta. Então, o que eu percebo? As pessoas vão continuar a gastar em base no que elas têm. Então, nós vamos entrar numa economia muito mais real do que numa economia do crédito do empréstimo. As empresas que estão com menos fôlego é aquelas que não têm caixa. É aquelas que ou aquelas que tinham muito empréstimo ou muito investimento. Então, a gente vai entrar para uma cultura, Albérico, da humildade.
e menos do ego, ok? Perfeito. Porque faturamento é ego, caixa é Sim. realidade. Muito bom. A gente É vê, isso. Soraya, tantas startups falando de unicórnio, do valor esse de 1 bilhão. Essas startups tinham que investir quanta grana para ser sustentável, né? Então, eles tinham muito empréstimo, muito aporte, muito investidor, e que agora a gente vê que isso não se paga, né? Isso daí, agora, nesse momento, quem mais tinha esse ego aí de faturamento e tal, eu acho que mais está sofrendo nesses momentos de pandemia, né? Exatamente isso. Lembra que a gente eu até trouxe no final da palestra que eu dei para esse grande clube Impulse, eu comentei que um dos melhores investidores anjos são os nossos clientes. Uhum. Dinheiro bom é dinheiro de cliente, porque tu não deve nada a ninguém. Obviamente, tu deve aquilo que ele está comprando. Então, Legal. assim, o que eu quero trazer aqui? Óbvio que tem startups que estão se reorganizando. Eu não sou contra a startup. A Sim, questão sim. é que a gente estava entrando numa lógica de construção de riqueza irreal, onde eu cresço a partir de um dinheiro que eu não construí. Então, Albérico, volta ao ponto. O que a gente está vivendo é uma reconstrução do modelo econômico. Ok? Então, antes a gente vinha muito no modelo de comando e controle. Eu Sim. prevejo tudo que vai acontecer, o planejamento, ok? Cara, o planejamento que a gente tinha para esse ano foi por água abaixo, evaporou tudo. Eu tinha Ah, meu Deus. 500 viagens internacional, cadê? Ok? É. Então, assim, entra muito aquele perfil de empreendedor mais conectado com o real. Beleza, eu vou gastar se eu posso, eu vou comprar o carro do ano se eu tiver o dinheiro sobrando. Então, a gente vai entrar muito numa lógica de humildade. E o que eu quero trazer aqui, Albérico? Essas visões de comportamento do empreendedor da humildade já foram ditas há 5 anos atrás. Por quê? Porque a gente está no mundo VUCA, que é Uhum. volátil. O que é volátil? Cara, amanhã eu não sei mais o que vai acontecer. É incerteza. É um mundo complexo, porque uma decisão não vai. Um problema complexo não resolve com uma situação complexa, uma solução simples. Sim, É um sim. mundo ambíguo, uma hora vai para cá, uma outra vai para lá. Então, nesse mundo VUCA, a gente precisa ter humildade. Uhum. O que é humildade? É saber que eu não sei e que eu tenho que estar sempre aprendendo e que amanhã eu posso mudar tudo. E Exato. para isso, Albérico, deixa eu só terminar o fio condutor da conclusão aqui do raciocínio. Nós, empreendedores, temos que ser muito austeros, porque muitas empresas quebram, porque o empreendedor, quando começa a ganhar dinheiro, começa a gastar tudo na pessoa física e esquece que a empresa tem que ter caixa. E eu digo isso por experiência própria. Hoje a minha empresa, que é uma pequenininha empresa, mas ela tem caixa. Eu consigo sobreviver até agosto, setembro tranquilamente, porque eu não gastei em carro do ano, porque eu só ando de Uber, entende? Sim. Não estou dizendo que eu sou uma pobre coitada, eu vivo bem, eu tenho uma condição tranquila de vida, mas eu estou dizendo que a gente precisa conectar mais a lógica da humildade e da Perfeito. coerência de construir empresa. Perfeito. Isso daí a gente vai ver mudanças agora forçadas, né, nesse sentido. E espero que a gente crie uma cultura com base nisso agora, né, Soraya? Cara, a cultura. Porque assim, o mundo novo chegou, pouca gente entendeu. Então o que a gente precisa? De uma crise para botar o povo na real, Sim, globalmente falando, né? sim. Digital chegou com tudo, só que ao mesmo tempo a gente precisa humanizar as relações. E essa crise está literalmente colocando a gente na parede em relação a isso. Sim. Eu estava conversando com o Soraya, pessoal, antes da gente começar aqui a live, que a palestra que a Soraya deu para o Clube Impulso em janeiro desse ano, ela é extremamente efetiva e todo mundo deveria ter acesso a esse conteúdo agora, nesse momento de pandemia. Só que o que acontece? Quando a gente estava lá em janeiro, tinha muito empresário que estava bem, estava na mesma, tipo, vinha faturando, não tinha muitas perspectivas de mudança, estava naquela vida tradicional e normal e não tinha a humildade, vamos dizer assim, de abrir o leque de possibilidades e tentar entender realmente o que estava acontecendo, que transformação ia acontecer. Agora, um ponto muito positivo é que a maioria dos empresários vão querer, não só dos empresários, a maioria dos seres humanos vão querer parar e entender melhor o momento e se conectar mais com o outro e com a humanidade. Então, isso, toda crise tem o lado bom e o lado ruim. Com certeza, um lado bom é que a gente vai ver mais pessoas interessadas em temas como o que você está falando aqui, Soraya. É isso, Albérico, porque vamos pegar o exemplo da saúde, né?
Beleza? A gente tem inteligência artificial, temos tecnologia, tem um monte de coisa. Mas quem que está ali no front, né, curando, acolhendo os pacientes nesse momento de crise? São os médicos. O que eu quero trazer com isso? Que a tecnologia ela é fundamental, mas o ser humano continua sendo insubstituível, especialmente no nosso aspecto emocional e de criar conexão, ok? Então, todo empreendedor que adotar essa atitude de maior vínculo e conexão com a sociedade, com os seus clientes, mais ele vai conseguir superar esse momento de crise. E esse é o momento da gente testar o nosso propósito. Que o propósito existe, inclusive, Albérico, sabe para quê? Para dizer, cara, agora que o mundo precisa, vai lá e entrega mesmo de graça. Sim, isso É mesmo. o que a gente está fazendo aqui num sábado à noite, como educadores. Exatamente. Disseminando, vamos lá, gente, estamos junto. É isso aí. Isso é o propósito raiz. É isso, a propósito é isso. Uhum. Agora, a gente está recebendo algumas perguntas aqui dos seguidores. Eu tenho mais algumas aqui também para fazer. Na sua opinião, agora olhando para a vertente do mundo corporativo, certo? A primeira pergunta foi para o olhar do consumidor, agora no olhar do mundo corporativo. Na sua opinião, o que a pandemia afetará as empresas e os negócios, tendo em vista as mudanças que você já falou com base nos consumidores, né? Nos clientes? Vamos lá. O que eu percebo, né? Uma questão bem pragmática é as formas das relações de trabalho. Então, primeira coisa que as pessoas estão se dando conta é que o modelo antigo que precisava todo mundo sair da sua casa, se deslocar, gastar horrores, né, de deslocamento e tempo. Tem gente que fica 2, 3 horas em deslocamento por dia. Estão vendo forçadamente que isso não é necessário, que nós temos totais condições de implementar o teletrabalho em várias situações de empresa. Então, esse é o primeiro aspecto. As relações de trabalho. Depois, as questões trabalhistas é um outro tema. Tá? É claro que com essa mudança, o próprio sistema vai ter que também começar a se adaptar. Né? Então, todo mundo está sendo forçado a essas relações. Então, o primeiro aspecto, as formas de relação de trabalho. Segundo, os custos fixos. As empresas estarão muito atentas a custo, porque, gente, no momento de crise, o que a gente tem que cortar? Custo fixo. Então, assim, sede não é mais necessário. Todas as empresas que eu estou falando, Albérico, das médias, grandes startups, não importa, até instituição de ensino. Cara, eu não preciso mais ter uma sede desse tamanho. Perfeito. Eu estava conversando, até acho que eles estão aqui nos assistindo, é um dono de uma rede grande aqui no sul do Brasil de educação, né, na área do direito e contábeis, e ele disse, eu tenho uma super estrutura, que é um gasto gigantesco, ao invés de eu pagar o aluguel, eu posso investir em benefício para o aluno, que pode ter maior qualidade na entrega, que pode ter um computador que pode ser entregue para ele como benefício. Então, assim, os empresários estão nesse momento reavaliando o investimento, os custos e a relação desse custo com a qualidade para o cliente. Perfeito, doutora. Isso e aí, aqui, Albérico, é um exemplo, viu? Do clube. Né? Tá vendo? Tá todo mundo repensando. Acabado de ir uma sede e a gente conseguiu fazer o distrato do contrato, né? A gente tinha acabado de ir para uma nova sede administrativa do clube, no prédio empresarial aqui, e a gente conseguiu cancelar o contrato, porque, inclusive, ontem a gente teve um papo aqui com a doutora Tati, que é do Clube Advogada, e ela deu a dica, sempre tente renegociar contratos antes de você querer levar para judicialização, enfim. Foi o que a gente fez. A gente entrou em contato com a proprietária, a gente falou a situação. Tinha uma semana que a gente tinha entrado nessa nova sede e a gente conseguiu, de forma amigável, né, rescindir o contrato, justamente porque a gente viu que não fazia sentido a gente ter uma sede, que a gente poderia estar trabalhando no home office, principalmente agora nesse momento de pandemia, e investir mais para mais experiências, para mais eventos, quando pudermos fazer, né, para os nossos afiliados. A gente vai focar mais no core business, no coração do nosso negócio e tirar os supérfluos, porque a crise tira o supérfluo, ok? E ao mesmo tempo, nessa relação de trabalho, aumenta a qualidade de vida, que é outro fenômeno que eu tenho ouvido enormemente de todos os empreendedores. Albérico, a quantidade de gente que eu tenho ouvido, assim, acho que agora chegou a hora de eu finalmente ter minha casinha no interior, ficar morando perto da capital, ter um local mais simples para reunir os colaboradores eventualmente. Aqui tem uma oportunidade para os coworkings de se reinventarem.
ok? De fazerem contratos mais flexíveis. Pessoal, quem vive depende de aluguel. Do clube que tem cowork, eu acho que o cowork do Rafa vai bombar, viu? Vai, com certeza. Com certeza. Mas, de novo, tem que entregar mais. O modelo antigo mudou, ok? Então, entender quais são as reais necessidades das empresas hoje. O que eu estava falando que eu já me esqueci? Estava falando de qualidade de vida, eu perdi o fio do raciocínio. Estava falando dos empresários que você estava conversando, que está aumentando a qualidade de vida, cortando supérfluos e fazendo coisas mais simples, mas se aproximando mais das pessoas, né? Das pessoas, do core business. Imagina o que a gente vai ganhar de qualidade podendo trabalhar de casa. É claro que daí tem outro desafio, a ergonomia. Várias empresas já estão apontando, porque as nossas casas não são preparadas para a gente estar sentado 8 horas por dia, ok? Para o trabalho. Então entra o desafio da qualidade de vida no trabalho e ergonomia dos colaboradores em casa, tá? Sim. Enfim. Perfeito, Gugu. Obrigada. Eu estava falando de quem estava dependendo de aluguel. Pessoal, existem muitas famílias, family offices, pessoas que acabaram construindo um patrimônio pensando numa aposentadoria e numa renda através do aluguel de locais comerciais. Precisa ser repensado, ok? Porque essa crise, as empresas estão revendo a necessidade desse espaço físico e do custo fixo. O que precisa agora? Muita flexibilidade. Renegociem. Coloquem o preço lá embaixo, porque é o único jeito de manter o cliente, senão vocês vão ter um custo fixo alto com aluguel, condomínio, ok? O mundo mudou, gente. Daqui a pouco fazer modelos assim para quem depende de aluguel, né, Alberto? Que muita gente acabou, porque como a gente não tem... A gente não pode depender de aposentadoria no Brasil. Então, muitas pessoas acabaram investindo em imóveis. Então, por exemplo, fazer contratos flexíveis para a empresa daqui a pouco pagar o aluguel de uma sexta-feira por mês, que é o momento que a gente vai precisar se reunir com os colaboradores. Estou dando exemplos. Todo mundo vai ter que se reconstruir. Perfeito. Aluguel residencial, estão perguntando. Exato. Então, meu caro, mesma coisa. As pessoas, claro, vão continuar. Lembram que o que eu comentei no início da live, tudo que é básico as pessoas vão continuar precisando. Alimento, moradia, educação, saúde. A questão do aluguel residencial é a necessidade de uma renegociação. Ok? Ele vai continuar na perspectiva de necessidades básicas. Exatamente. Digo assim, na pessoa física eu tenho imóveis para questão de aluguel para moradia, e assim, gente, a gente precisa se reinventar. Ou daqui a pouco pensar no modelo mais flexível, tipo Airbnb, né? Reduzir a questão, rever contratos. A palavra da ordem agora, gente, é flexibilidade. É flexibilidade, é a confiança, é se adequar caso a caso. Não dá para manter a rigidez do passado, senão a gente não vai sobreviver. Perfeito. Soraya, eu tenho mais uma pergunta aqui e depois eu vou passar para as perguntas dos nossos seguidores. Quais as principais competências que serão valorizadas pós-pandemia? Isso na vertente empresarial, tá? Adoro. Eu vou referenciar uma pesquisa que a gente usa muito nos nossos programas do MBA da Sonata, que foi uma pesquisa feita pela Cisco, tá? E ela falava sobre qual é o perfil desse profissional da era digital, que é a era que a gente vive, mesmo que ele não trabalhe com tecnologia. É a era que a gente vive. Então, isso forma um acrônimo chamado HAVE, H-A-V-E. O H significa humildade. Então, a pessoa que não é... E a humildade, a gente não quer dizer... É a concepção do sei que nada sei. É a necessidade de aprendizagem diária. É a necessidade de se renascer praticamente todos os dias, porque o nosso mundo interconectado desconstrói as nossas certezas diariamente. O próprio Yuval, que é um dos maiores pensadores do nosso momento, que é um antropólogo que escreveu Sapiens, Homo Deus, etc., ele fala que a única certeza que ele tem do futuro é que a gente vai precisar aprender a aprender. Então, lifelong learning, ok? Então, esse é o H, humildade. O outro é a adaptabilidade. Bom, esse momento que a gente está vivendo mostra que a necessidade de adaptabilidade. Então, a fixação em modelos antigos, em um planejamento rígido, gente, isso acabou. Então, é a necessidade de ser como a água. O mestre Yassen fala muito sobre isso, o professor do Clube Impulse. Ver é visão. Acabei de ler o livro das 21 lições do século XXI. Muito bom mesmo, Soraya. Show. Vale a pena que todo mundo lê esse livro.
Visão, ok? Visão é estar conectado com uma visão maior, com a visão de futuro, é saber onde a gente vai chegar. Aqui entra muito vínculo com um propósito. Gente, momentos de crise é onde o propósito ele se faz ainda mais importante, porque é o que me conecta com o dia a dia, é o que não faz eu surtar com as problemáticas externas, é o que me faz centrar onde eu preciso chegar e me conecta com os colaboradores e com o ecossistema como um todo. E por fim, engajamento. O líder, a pessoa que vai, as competências, a habilidade que vai ser muito demandada é o engajamento. Não adianta mais eu entregar só um bom serviço ou produto, eu preciso engajar. A pessoa lá na ponta precisa entender os valores que eu estou entregando. Tem que entregar mais. Não tem mais espaço para o mais ou menos. Seja o trabalhador, seja na tua carreira, seja como empreendedor, não tem mais espaço para o mais ou menos. A gente precisa entregar além. Perfeito, Soraya. Bom, que dicas maravilhosas aqui. Então, humildade, adaptabilidade, visão e engajamento seriam as Isso aí. 4. Se você quiser aprender a viver no mundo pós-coronavírus, seja humilde, né? Trabalhe a humildade, trabalhe a visão, o seu propósito, trabalhe a adaptabilidade, como você falou, o mestre Asim, que também é mentor aqui do Clube Impulso, é fantástico para isso. Ele fala do conceito de ser água, né? E do engajamento e valores. Esse seria um resuminho aqui bem bacana mesmo. Tem 2 perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente falar sobre elas. Uma é do nosso amadíssimo querido Jonathan, que eu conheci em Portugal e hoje é o parceiro do nosso clube, né, Impulse. Com certeza. Falando sobre os eventos, congressos, treinamentos, eles vão continuar, mas vão precisar se reinventar, né, Albérico? É o que ele traz aqui. Com certeza. Totalmente. Fez algumas outras perguntas aqui também. Depois dessa eu vou ler aqui as outras que ele fez. Tá, fechou. Jonathan, assim, dentro da perspectiva da área educacional, que é na qual eu atuo, que, claro, tem muita conexão com os encontros presenciais. Isso vale para tudo depois, eventos, etc. O que acontece, gente? Finalmente, o mundo se deu conta que conteúdo se compartilha online. Isso, nas minhas pesquisas de educação, doutorado, eu já falei isso há anos, a necessidade de modelos híbridos. Não tem mais que botar as criaturas em sala de aula para compartilhar a teoria, minha gente. Isso a gente faz online, com aula gravada, ok? O presencial, ele precisa existir para quê? Para vínculo, para conexão humana, para networking, para aprender a fazer. A nossa educação precisa parar de focar só em formar cérebros, porque a gente forma pessoas completamente inaptas para a vida. A gente precisa nas escolas, nas faculdades, formar as pessoas para a vida. Sai uma pessoa hipergraduada, nota 10 em tudo. O que ela sabe fazer? Nada, ela sabe só tirar 10. Então, assim, a gente precisa repensar os encontros presenciais para formação das mãos e do coração, da empatia, do vínculo, da educação humanista. É o que a gente precisa fazer. Perfeito. O Jonathan fez uma outra pergunta aqui, Soraya, também, que eu já vou fazer aqui. Ele pediu para você comentar um pouco sobre o líder digital, visto que será inevitável sermos mais digital. Vamos ter que ser mais digital. Então, como é que seria esse líder digital? O que é esse líder digital? Primeiro, ele tem que... Isso, assim, é uma coisa que eu também estou vivendo, ok? É muito lindo isso, porque no nosso negócio, a gente já estava no planejamento deste ano ser um negócio digital. A coisa linda é que o corona exponencializou a necessidade, a velocidade disso. E o que está acontecendo, minha gente? Eu estou aprendendo a fazer vídeo, baixar vídeo do YouTube, fazer tudo. Então, assim, eu estou me sentindo a millennial. É uma coisa linda. Então, assim, o líder digital é o cara que não tem medo e vai ter que aprender a fazer. Gente, tem tutorial de tudo que é coisa online. Então, é a atitude de aprender, saber fazer para depois delegar. Ok? Então, ele tem que estar habilitado, no mínimo, com as ferramentas. Como é que eu gravo uma live? Gente, o passo a passo de fazer vídeo. Tem gente que não tem noção de fazer vídeo. Que tá lá assim, né? Olhando para a câmera. Gente, tem código de comportamento, ok? Então, assim, a gente precisa aprender o básico do digital para ser líder do digital, ok? Segundo aspecto, aonde o meu negócio entra no digital? Onde é que o digital como meio fortalece o meu negócio?
E aqui a gente precisa de agilidade. Não deixe para pensar no digital depois da crise. Porque se tu fizeres isso, tu já vai estar atrás. Os teus concorrentes já vão estar lá, ó, lá na frente, ok? Albérico, vou trazer um exemplo nosso. Nós somos uma empresa de educação presencial e esse ano está entrando no digital. Nós, em uma semana, montamos um produto que já estava no planejamento, mas a gente teve que ser ágil, ok? E assim, o ser ágil não é que eu mandei, eu fiz. No sábado, no domingo, eu aprendi como fazer, junto com a minha sócia Natália, que está aqui com a gente. Humildade, agilidade, mão na massa. Resultado, cara, Bombou. explodiu. Sensacional, bombou, né? Então, assim, o que eu tô trazendo? A gente precisa ser ágil, não pode ter medo. Tem que pegar e fazer. Perfeito. Muito bom, Soraya. Tem uma pergunta aqui do Flyger, agora também, nosso afiliado aqui do Clube Impulso, um dos sócios da Agrobit. Ele está perguntando aqui se você acredita numa mudança substancial imediata na educação ou se continuaremos apenas uma mudança superficial para o digital. Flyger, grande abraço aqui, saudade de você. Adorei tua pergunta. Bom, primeiro, a gente tem que entender qual o tipo de educação, tá? Hoje a gente percebe, vou falar em Brasil, não vou falar em mundo. O que a gente percebe em Brasil? Nós temos duas modalidades de educação. As escolas livres de educação, as escolas que precisam certificar, ou seja, aquelas ancoradas em instituições, como o MEC, e aquelas que têm um modelo híbrido. Aquelas que não precisam de certificação vão fazer isso ontem, que elas são mais ágeis, que é o nosso caso, Albérico. Exato. Aquelas que dependem do MEC já estão fazendo, mas elas precisam de uma regulamentação. E a gente sabe, como toda instituição pública, leva anos para depois se regulamentar aquilo que a realidade acontece. Então, assim, o que eu percebo? Essa educação, ela vai acontecer rápido nas empresas ágeis, que é o nosso modelo de educação meio do Albérico. Já nas outras vai ter a burocracia e o tempo do Estado regularizar para que Exatamente. Elas já estão entrando, tem muita gente fantástica, tem empreendedores fantásticos, regulamentados, que já estão fazendo a transformação. Mas que, cara, vão precisar depois da regulamentação toda, né? Essa é a dor desses empreendedores. Tem só uma pergunta aqui que eu preciso responder. Se o interior será visto com outros olhos pós-crise? J. Filhos Construtora, meu caro, completamente. Sabe por quê? Porque o corona leva até mais tempo para chegar no interior. Eu tenho brincado com isso, né? É verdade. Porque é longe. Por que eu brinco com isso, um tema tão sério, né? Porque tem que trazer leveza e um pouquinho de humor, né, gente? Senão a gente surta. O que acontece? O interior é onde está a verdadeira qualidade de vida. Ok? É onde a gente encontra comida de verdade, é onde a gente encontra ar puro, é onde a gente encontra gente incrível. Tem empresários de tecnologia, inclusive trouxe este exemplo do Clube Impulse, que estão levando os seus setores de produção tecnológica para o interior. Sabe por quê? Porque é mais fácil formar, é mais fácil reter e as pessoas lá têm valores mais sólidos. Não ficam pulando de galho em galho, como nas capitais. Então, sim, o interior tem uma grande oportunidade nesse momento. Sim. E Soraya, a gente aqui em Aracaju e aqui em Maceió ainda somos o interior. A gente não é uma tipo capital ainda não. E eu estou lembrando disso porque a gente trouxe um empresário de Maceió aqui para o clube, que é o pessoal da Tracto, o Jorge, e ele falou que os programadores dele são assediados todos os dias para ir morar em São Paulo, pagando o dobro do salário. E eles não saem de Maceió, porque eles têm como ir na praia, eles vão andando de bike para o escritório. É uma qualidade de vida que não se paga e ele não perde, ele não tem essa questão assim, todo mundo tem rotatividade. No caso dele, não é porque estão saindo para ir trabalhar nos grandes centros. Quem está lá já, os programadores já querem a qualidade de vida que uma Maceió, que seria uma cidade ainda pequena, perto aos grandes capitais aqui do nosso Brasil, né? Quero trazer duas observações dessa tua fala. Primeiro, os empreendedores. Eu conheço muito pouco o Nordeste. Fui 2 vezes só para Salvador para congresso e depois com o convite do Clube Impulso para Aracaju. Os empreendedores que eu conheci aí, olha, tô para te dizer, a concentração de empreendedor bom que tem em Aracaju no Nordeste é uma coisa impressionante. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa aumentar um pouco a autoestima.
ok? Porque às vezes a gente não está nos grandes centros, a gente não entende, pois é, eu não estou em São Paulo. Gente, a riqueza está no interior. Nos grandes centros, onde acontecem as maiores trocas, né? Desde o passado é isso, gente. Veneza, eram os mercantes, enfim. Então, primeiro, aumentar a autoestima dos empreendedores. Vocês são extraordinários. A humanidade de vocês, o acolhimento que eu tive, Albérico, eu quero mais ir para ter esse acolhimento que eu tive aí, pelo amor de Deus. Segundo assunto, lembram que essa crise coloca a necessidade de repensar a nossa vida. Uma crise como essa que nos põe diante do que é Albérico, da morte, a gente repensa a vida inteira. Todos nós estamos repensando as nossas vidas, todos nós. É isso que está no núcleo, no centro dessa crise. Então, poxa, eu queria tanto morar numa casa perto do mato. Vou fazer. Eu não estou dizendo que sou eu. Tem várias pessoas, vários empreendedores que estão nessa batida. Portanto, qualidade de vida será o diferencial das empresas do presente e do futuro. Perfeito. Fazer até um link com essa sua resposta com a pergunta do Jonathan. Ele está perguntando aqui se você desacelerou ou acelerou na quarentena. Temos que aprender a trabalhar? Essa é a pergunta dele. Rapaz, eu acelerei. A vida está me dando vários sinais que eu preciso desacelerar, tá? Ai, meu Deus do céu. A questão é que eu sou acelerada dentro. Eu nasci acelerada. Malemou assim que não para quieto um minuto, né? Então, assim, tem um sinal da vida global dizendo, pessoal, calma, respirem, olhem para dentro. Em termos de trabalho, eu estou trabalhando muito mais, tá, Jonathan? Mas tem um ponto de desaceleração que diz o seguinte, acelera naquilo que importa. Esse foi o meu aprendizado essa semana, tá? Eu tive um pequeno incidente físico, que eu estou realmente de repouso, necessário, absoluto. Mas assim, são sinais que dizem, acelera, cara, mas foca no que importa. Entende? Então, assim, é um momento necessário para a gente parar e olhar o nosso core business, onde é que a gente entrega valor para a humanidade, focar e acelerar nisso. O resto é resto. Perfeito. Então, temos outra pergunta aqui, agora da Luana. Ela está perguntando, Soraya, o que você acha que vai mudar na relação patrão e funcionário pós-crise? Então, primeiro, as relações de trabalho, como eu tinha falado antes, né? Então, a questão da distância, as pessoas trabalhando mais em casa, e isso vai ser fundamental o quê? Melhorar como nunca a comunicação. Porque no presencial, a gente enxerga quando a pessoa não está legal, a gente enxerga quando o chefe está mais irritado, a gente enxerga tudo. Numa distância vai ser ainda mais importante os rituais de comunicação entre times, entre colaborador e liderança, mais acolhimento. E uma coisa muito linda que eu percebo que já está acontecendo é que quando a gente voltar a se encontrar, a gente vai valorizar muito os encontros presenciais, as reuniões serão muito mais ágeis. Não vai ter aquela coisa de reunião de 1 hora, vai ser reunião de 10 minutos, minha gente. A gente vai aprender a dar foco naquilo que precisa. Então, isso eu tenho visto muito já na relação líder-liderado. E outra coisa bonita que eu tenho visto, Albérico, só para fechar esse tema, só preciso dizer uma coisa. Mariela está aqui. A doutora Mariela é uma grande amiga, é uma mulher extraordinária, e é ela que lidera hoje, junto com a família, o Curotel, que é referência mundial em saúde integral. Nós temos no Brasil, fica em Gramado, nós temos no Brasil referências incríveis para o mundo, minha gente. Eu só me perdi aqui com a minha amiga, que é tanto assunto nessa cabeça. Você já tinha respondido aqui a pergunta da Luana, agora eu vou passar para a próxima pergunta. Tá. Na verdade, a Fernanda perguntou aqui qual era o livro que a gente estava comentando. Era as 21 lições para o século XXI. Fernanda perguntou aqui. Bom, Evislan, já foi respondida a pergunta aqui do Evislan. O interior será visto com outros olhos pós-crise. A Soraya já respondeu. Nós temos mais uma pergunta aqui que é da Ivana. Ivana, ela está perguntando, Soraya, acho que a pandemia está nos ensinando muito sobre resiliência, inteligência emocional e outros soft skills. O que você teria a falar sobre isso? Antes de falar nisso, eu quero lembrei o que eu ia falar antes, tá? Da relação líder-liderado, que tem tudo a ver já com resiliência. O que a gente percebe, que eu tenho visto nesse momento, o que é muito legal? As empresas que conseguem, ok? Manter os seus colaboradores, porque, gente, não é só vontade.
tem gente que não tem como manter o colaborador, não tem caixa, ok? Então não se faz milagre, não tem acesso a crédito, enfim. Para as empresas que estão conseguindo, a coisa linda que a gente está vendo é o fenômeno de que a empresa é de todos. Então, cara, para a gente manter vivo, todo mundo tem que se abraçar e segurar e navegar nesse barco junto nessa turbulência. Então, esse é muito bonito que está acontecendo, ok? Então, voltando para a pergunta da nossa maravilhosa Ivana. Sim, a pandemia está nos mostrando a necessidade fundamental de resiliência e inteligência emocional. Pessoal, aqueles que irão sobreviver à pandemia, não só biologicamente, do vírus eu estou falando, são aqueles que mantiverem a sua sanidade mental e emocional. E uma dica valiosíssima: desliguem a TV. Porque a informação que a gente precisa, a gente recebe. A TV é tanta informação negativa, a gente não sabe mais para onde olhar, que a gente surta e pira. Quando a gente entra nessas informações, como é que tu toma decisão para o teu negócio? Eu decidi uma coisa para minha vida, Albérico. Eu vou tomar decisão por aquilo que eu sou capaz de tomar decisão. Que é minha vida, minha empresa, as pessoas que convivem comigo. Aquilo que eu não consigo, não tem como, senão a gente surta, ok? É verdade. Então, tá dada a dica. Então, de fato, esse é o momento que está mostrando que sem inteligência emocional, a gente não sobrevive. Perfeito. A Thelma está perguntando aqui, na verdade, ela está dando parabéns, primeiramente, aqui para você, Soraya. Quero trazer uma questão. A crise do Covid-19 mostrou que o mundo tem dinheiro suficiente para tirar as pessoas da condição de miséria e descaso social. O que tem a dizer sobre isso? Muito boa a tua colocação. Esse é um momento realmente que a gente precisa se apoiar. É um momento que a nossa geração nunca viveu isso. Em termos de um bloqueio, uma paralisia global generalizada, onde literalmente todos precisam ajudar e contribuir com o seu melhor. E é muito legal isso, porque mostra a necessidade de mudar o paradigma. Então, sim, se eu tenho lucro, eu preciso pensar mais na sociedade. Todavia, eu sou muito crítica com relação à questão de redução da pobreza e da miséria. A gente não reduz com doação, gente. A doação ela é pontual. A gente reduz com mudanças estruturais sistêmicas, ok? Corrupção é o pior vírus, ok? Foco em educação básica, ok? Apoio a mulheres, as mulheres... Gente, imagine numa comunidade básica, a mulher tem 5 filhos. Como que ela vai ter condição de acesso à renda? Se ela precisa cuidar de 5 criaturinhas, ok? Então, assim, problemas complexos não se resolvem com soluções simples. Isso já se diz, vários pensadores falam sobre isso, é a teoria da complexidade. Pobreza não se resolve com uma ação, ok? São várias. Porém, de fato, a vantagem da gente estar vivendo isso hoje é que mostra a necessidade da gente pensar mais no todo, e não só no próprio bolso. Perfeito. Soraya, o pessoal aqui tá amando a live. A Luana falou que live maravilhosa. A Blenda, Soraya inteligentíssima. Evisla, uma das melhores lives até agora. Parabéns, Impulso. Também estou amando aqui, até o batendo palminhas. Muito bacana essa live até aqui. É que eu amo Aracaju, eu amo o Clube Impulso. O que eu posso fazer? Exatamente. Inclusive, a gente quer, né, Soraya, já abrindo aqui um pouco das nossas conversas de bastidor, montar algo para mulheres com a Soraya, nessa perspectiva online agora desse novo modelo. A gente ainda está formatando, mas depois a gente explica melhor aqui para todo mundo e lança essa nova ideia aqui da gente. Soraya, a gente está chegando nas últimas perguntas, nos últimos momentos aqui da live. Eu queria saber se você tem algum comentário para pontuar ou se eu já posso fazer as perguntas aqui de encerramento. Sim, eu sou CDF, né? Então eu escrevi várias coisas aqui para o nosso encontro. Tem algumas coisas que eu quero falar ainda sobre esse momento que a gente vive. Como é bom conviver com pessoas inteligentes no sentido que constroem, que fazem acontecer e que não se deixam abater pela problemática externa e continuam lutando, como a jornada do herói. E são essas pessoas que eu busco conviver nesse período, conviver no sentido de trocar ideias, ok, Albérico? É isso que me alimenta dentro. Eu estava essa semana agora conversando com algumas pessoas e elas dizendo assim, gente, quando isso tudo acabar, ok, vai levar o tempo que levar, a gente vai querer voltar a viver. Então, assim, o que as pessoas vão querer fazer? Voltar a conviver, a estar em restaurantes, a voltar a viajar. Tem gente dizendo que o mercado do turismo vai acabar. Não vai, minha gente. Eu estou me coçando para viajar. Claro que eles vão ter que fazer preço baixo, né? Isso é óbvio. E vai levar o tempo para essa roda voltar a girar. Mas as pessoas vão querer voltar a viver, ok? Vão querer voltar a fazer eventos, obviamente, dentro da segurança necessária e do tempo necessário. Outro ponto importantíssimo.
como tudo vai ser, o meio vai ser digital para tudo, o que vai conectar e realmente gerar venda e resultado é o que for verdadeiro e tiver coerência. Se eu estivesse falando para vocês teorias, vocês não estariam me ouvindo. Eu estou falando que eu vivo na minha pele, como pessoa e como ser humano e como empreendedora. Então, as pessoas que vão ter posicionamento no digital são aquelas que puderem trazer coerência e verdade, ok? Os influencers estão com dias contados, porque são pessoas que só mostram uma casca, ok? Vão ser os novos influencers, aqueles que trouxerem verdade, que ninguém aguenta mais mentira. Então, eu queria trazer essa dica. Isso foi tudo resultado da conversa com a minha sócia que está aqui conosco, a Natália, nos assistindo. Então, Soraya, uma dica aqui é que os empresários se mostrem mais nas redes sociais, né? Já que os novos influenciadores serão quem tem vivência, quem tem prática, eu acho que a gente tem muito empresário bom que não se expõe, que não mostra o rosto nas redes sociais. É isso, gente. Menos medo, ok? Se mostrar mais, e a gente não tem que querer agradar todo mundo, porque a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para gerar impacto na sociedade, no meio que a gente decidiu. E as pessoas que estão com maior relevância digital são aquelas que decidiram se posicionar. Ok? Sobre a sua visão de mundo, sobre a sua área. A gente não pode ter medo, gente. Tem que se posicionar e trazer a tua verdade. É isso. Massa. Muito bom. Soraya, eu queria fazer então já minhas últimas perguntas aqui. A primeira é quando você imagina que a gente vai ter a volta gradativa da normalidade, no sentido de a gente poder fazer uma viagem, a gente poder ir no shopping. Quando é que você acredita que vai voltar a essa normalidade? Eu sei que você está muito focada aí nos seus negócios, né? Você não está vendo muita notícia, que eu acho muito bacana isso, mas pela sua perspectiva, quando é que isso aconteceria de forma gradativa? Ok. É uma pergunta arriscada, né? Porque o que eu vou falar agora não é nada baseado em estatísticas médicas, eu vou falar de modo intuitivo. Aqui vem a força feminina, né? E que, claro, isso pode mudar e a gente vai se adaptando conforme a dança. Minha sensação é que ano que vem. Tanto que as viagens que nós tínhamos planejado de estudos estão sendo todas transferidas para ano que vem. Acredito que final desse ano já seja possível algum fluxo, tá? Entre setembro e dezembro, alguma coisa já seja possível. Mas voltar a uma normalidade no sentido de fluxo, né? De voltar a caminhar na rua. O novo normal. Isso, o novo normal, Lá na sua perspectiva, na sua intuição, dezembro, janeiro. No exterior. No exterior. Porque assim, Alberto, o que acontece? Uma coisa é o Brasil, outra coisa são os outros países. Gente, assim, ó, tu não pode comparar um país com o outro, porque o contexto é diferente, o clima é diferente. Nós tomamos vacinas na infância obrigatórias que não são obrigatórias em outros países. O que eu quero falar com isso? Que nós temos algumas resiliências internas, tem um nome biológico para isso que eu esqueci agora, anticorpos internos que outros países não têm. Eu não estou dizendo que a gente é mais... pode combater esse vírus agora, mas não que os outros. Não é isso. Eu estou dizendo que nós somos diferentes. Então, o que eu tenho visto são previsões globais a partir dos países mais contaminados e que valem para todos. Gente, isso estatisticamente não serve. Então, assim, o Brasil tem a sua realidade, é um país gigantesco. Itália, eu já morei na Itália. É um país... Gente, do lado, tu tem sempre vizinho. No Brasil não é essa a realidade. A Itália é um país pequeno, as pessoas vivem concentradas, é um país idoso. Então, assim, não dá para comparar. Então, assim, uma coisa é o Brasil, outra coisa é o nosso clima, outra coisa é o nosso povo, e outra coisa é o tempo, né, que as coisas podem realmente voltar. Minha sensação, minha intuição, segundo semestre as coisas já começam a ficar mais tranquilas em termos de Brasil e internacional para o ano que vem. Perfeito. E com relação à dica de leitura, a gente já deu uma dica aqui muito boa de leitura, mas você tem alguma sugestão para a gente ler agora, nesse momento que estamos em casa? Várias. Bom, a primeira dica que eu dou é que eu tenho trabalhado muito a questão como a nossa Ivana trouxe, né? Muito a questão da resiliência e da inteligência emocional. Pessoal, a nossa psique, que é o nosso mundo mais íntimo,
que é a base da emoção, da criatividade. Ela se alimenta de inspiração. O nosso corpo se alimenta de comida. A nossa psique, a nossa alma se alimenta de inspiração. Por isso que eu digo, cortem a TV. Porque se a gente fica na TV, só vem notícia ruim, aí a gente não cria nada. Aí o nosso negócio vai ficar atrasado. Então, uma dica que eu dou são livros de inspiração. O primeiro deles é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu tenho falado em todas as minhas lives para todos os meus alunos. É um livro de um pesquisador, cientista, psicólogo, durante a Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, e fala do tamanho do poder da nossa resiliência interna. Sim. Não sei se tu já leu, é um livro maravilhoso. Já li, é perfeito esse livro. Ok. Biografias ou filmes de grandes líderes que construíram e conduziram grandes nações ou empresas em períodos de crise. Tá. Mandela, filme Invictus, mesmo que já tenha assistido, assistam de novo. Tá. Um livro que eu amo de paixão, conectado com o empreendedorismo feminino e que serve para todos. Viúva Clicquot. Essa mulher, minha gente, construiu um império durante as guerras napoleônicas que uma mulher não podia vender. Então, assim, vamos se inspirar. Por quê, gente? Porque quando eu vejo a jornada do herói ou da heroína, eu vejo o poder de um outro ser humano, eu me conecto com o meu poder interno. E a gente vê que a gente também é capaz. Então, a minha sugestão é livros, filmes que inspirem. Tá. Muito bom. Anotado aqui. E todas essas dicas, Soraya, toda essa live, a gente vai criar um PDF dela. Toda live a gente cria um PDF e a gente disponibiliza no Telegram para todo mundo que está assistindo. Só é clicar na live, na bio aqui. Só é clicar na bio do Clube Impulso, que já cai no grupo do Telegram. Lá a gente disponibiliza um PDF com todos os insights, as dicas, o que a gente conversou aqui, até para estimular a todo mundo aqui e botar em prática, né? Ir para ação realmente. E aí a gente dá esse bônus. Deixa eu só responder aqui se ainda tem uns minutinhos. Eu sei que temos pouquíssimos. Tá. A nossa querida, maravilhosa Ivana de sempre. Como podemos humanizar o contato online se não estamos sentindo o outro? É uma pergunta super importante, porque vale não só para educadores, como para o teletrabalho. Ivana, mesmo que a gente não esteja sentindo, a gente consegue enxergar. É muito importante quando a gente tem informações importantes, enfim, enxergar a pessoa do outro lado. Porque vocês aqui estão me vendo, o meu conteúdo passa com muito mais força, vocês olhando as minhas expressões, porque isso fortalece o vínculo. E outra coisa, minha gente, o ser humano, a gente sente o ser humano mesmo não estando presente. Tu não sente as pessoas que tu ama mesmo não estando presente? Eu sinto. É só exercício, ok? Então, não precisa só do presencial para sentir o outro. E a dica prática é enxergar. Ou seja, fazer a videoconferência, você enxergar, você ver as reações do outro, gera uma proximidade do digital, né? Por isso que a gente precisa se preparar, Albérico. Não adianta chegar com a cara toda amassada, toda branca, né, sem luz. Tem técnicas para isso, minha gente. Técnica para comunicação. Muito bom. A gente está aqui nos últimos 2 minutos, já que ela vai cair automaticamente. Eu já queria começar a me despedir aqui, Soraya, de você. Enfim, foi muito bom. Acho que foi a melhor live até agora do clube. 18ª live. Nós vamos ter ainda uma série de lives até o dia 30 de abril. Espero que a gente possa se rever o mais rápido possível presencialmente, quando tudo isso acabar. Eu também. Vamos fazer mais algumas coisas aqui muito bacanas presenciais, né, em Aracaju. Vamos ver também se essa parceria agora relacionada a mulheres, apenas para mulheres no modelo online, também sai, né? Que acho que vai ser muito interessante para todo mundo aqui, para todas as mulheres que estão nos acompanhando. E assim, no mais, é realmente gratidão mesmo, agradecer por você ter participado, por ter dado tantas dicas valiosas de sua vida, das práticas que você tem no seu dia a dia. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer estar contigo no Clube Impulse. E o que isso mostra, né, Albérico? Que a gente precisa continuar. Quando é bom, significa que essa parceria funciona. Vamos fazer juntos. É isso aí. É isso mesmo, Soraya. Muito obrigado. Show! Vamos tomar um vinho agora para comemorar. Vamos nessa. Um beijo, pessoal. Um beijo, Albérico. Obrigada por tudo. Até mais. Tchau.
Tchau. Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Foi muito, muito bom esse bate-papo. Fluiu demais. Sempre assim com Soraya. É, surpreendente aqui, a Ivana colocou. Você é show, Soraya. Ela já saiu. Vamos dominar o mundo. Vou dar um recado para ela. Amanhã a gente vai estar aqui com o Hermeval. Ele tem uma empresa de tecnologia e ele vai estar dando várias dicas de ferramentas práticas de como você passar aí até viver nesse novo mundo pós-crise, usando mais o mundo digital e as ferramentas do mundo digital. Aguardo todos vocês aqui amanhã, às 19h. Foi muito bom a participação e interação hoje de vocês aqui. Agradeço demais por estarem acompanhando o clube e por estarem fazendo perguntas aqui muito boas para a gente. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Até amanhã. Muito obrigado. A gente se vê